Consideram-no a eminência parda da esquerda italiana, antigo chefe de governo e ministro dos Negócios Estrangeiros. Máximo D'Alema é deputado e presidente da Fundação Europeia de Estudos Progressistas, um centro de reflexão da esquerda europeia. Em entrevista à Euronews, manifestou-se sobre as mudanças em curso em Itália. Itália faz tremer a zona euro no final de 2011. Desde essa altura, ensaia a recuperação a troco de pesados sacrifícios. Plano de austeridade, aumento de impostos, reforma no sistema de pensões e agora reforma laboral, com incentivos à contratação, mas ao mesmo tempo facilitando os despedimentos. Máximo D'Alema, como homem de esquerda, considera que são boas respostas. Devo dizer que a Itália deu um passo atrás muito importante. Por outras palavras, terminou o governo de Silvio Berlusconi. Foi uma notícia muito boa para o país, mas também para a zona euro, porque a responsabilidade não foi de Itália, mas sim do governo de Berlusconi. Em relação à reforma laboral, ao introduzir mais flexibilidade sem reforçar a rede de segurança de um país onde não há salário mínimo, onde os subsídios de desemprego são limitados e onde a proteção social funciona mal, não haverá um risco? O problema foi a divisão dramática no mercado de trabalho entre os trabalhadores mais protegidos e os jovens precários, absolutamente precários, sem qualquer direito, sem proteção. A reforma tem duas perspectivas. Por um lado, o trabalho mais flexível para os trabalhadores que estavam protegidos, mas por outro lado, muito mais proteção para os jovens e precários. O problema dramático da divisão no mercado de trabalho, do meu ponto de vista, não posso dizer que esteja ultrapassado, mas com a reforma é possível dar um passo em frente. Globalmente, a Itália tem sido menos atacada nos mercados, mas recentemente as taxas de juros dispararam em alta. O país está endividado 120% do PIB e em recessão. Apesar de tudo isto, acredita que a Itália está a salvo? Não, penso que é preciso lembrar que temos um problema europeu. Não é apenas italiano, e isso tem-se refletido nos últimos dias nos mercados europeus. Mas a Itália faz parte dos elos fracos. Justamente, a Itália é uma parte do problema, mas é preciso sublinhar duas coisas. Primeiro, Itália é um país rico e a riqueza dos italianos é bem mais elevada do que a dívida. O que quer dizer que temos recursos no país. Depois, no passado, mostramos com os governos de Prodi, de Ciampi, com o centro-esquerda, que é possível reduzir a dívida pública. Reduzimos a dívida em 5 pontos abaixo dos governos de direita, sem mexer nos direitos sociais fundamentais. Depois, é preciso preparar um governo de centro-esquerda. No próximo ano, precisamente, haverá eleições no país, tal como acontecerá na Alemanha, dentro ou em breve em França. Acredita numa viragem nestes países? Claro, sei que os mercados não gostam muito de eleições, porque, por vezes, parece mesmo que a democracia é um fardo insustentável para os mercados financeiros. Mas julgo que não é aos mercados que cabe decidir o destino das pessoas. Penso que é preciso mudar e julgo que podemos fazê-lo porque os 3 grandes países europeus, a França, Itália e a Alemanha, representam 200 milhões de cidadãos europeus sobre 330 na zona euro. 3 países, mas pesados. E é suficiente para fazer contrapeso numa Europa que continuaria a ser dominada pela direita? Não é verdade, porque para mim as coisas estão prestes a mudar. Na Eslováquia, um país pequeno, a esquerda ganhou. Na Eslovénia, cenário idêntico. Quer dizer que a Europa foi dominada pela direita. Agora vemos o resultado. Precisamos de uma estratégia europeia para o crescimento. Por outras palavras, investimentos europeus, euro-obrigações. Quer dizer Que precisamos de uma garantia europeia sobre a dívida.
O que não quer dizer que cada país deva pagar esta dívida, mas a força europeia pode fazer baixar as taxas de juro e libertar recursos para o crescimento em vez de dar dinheiro à especulação financeira. É algo que não se poderá concretizar enquanto Angela Merkel estiver no poder. Sim, penso que Angela Merkel desempenhou um papel bastante negativo para a Europa. Devo dizê-lo sinceramente, representa um pouco uma Europa egoísta em tempo de crise. Mudando de assunto, há um ano, 63 pessoas que fugiam da Líbia morreram à fome e à sede num barco à deriva porque ninguém as socorreu. A Itália sabia e não fez nada. É pelo menos o que diz um relatório do Conselho da Europa que coloca também em causa a NATO. Como é possível deixar pessoas a morrer no mar por não querer recebê-las em terra? Penso, mas já o disse na altura, que a política de imigração do governo de Silvio Berlusconi representou verdadeiramente uma página negra da nossa história. E também o acordo entre Itália e o regime de Muammar Gaddafi do reenvio de clandestinos. Mas o problema é que antes de os reenviar é preciso controlar se há refugiados que têm direito a ser acolhidos. De um modo generalizado, haverá uma dissonância cada vez mais flagrante entre o discurso da Europa, os valores europeus e a forma como o velho continente trata os imigrantes que pedem asilo. A Itália está na linha da frente. Há ou não uma contradição? Estou de acordo. E nós precisamos de imigrantes porque, se queremos manter um equilíbrio entre os jovens e as pessoas que estão em idade de reforma, precisamos de imigrantes nos próximos anos. En retraite, nous avons besoin d'émigrer dans les prochaines années. C'est la Commission européenne. A própria Comissão Europeia disse-nos que nos próximos 15 anos precisaremos de cerca de 30 milhões de imigrantes. 30 millions d'immigrés. Alors je pense qu'il faudrait mieux d'avoir une Penso que seria melhor haver uma política europeia de imigração, que não temos. Oui, vous parlez justement de l'Italie, mais je pourrais dire quelle est la responsabilité de Malte. Falou de Itália, mas posso dizer que a responsabilidade é de Malta. Não acolheram quem quer que fosse. Quando há um barco, a única coisa que fazem é indicar a rota rumo à Itália. Plus de solidarité. Massimo D'Alema, merci. À vous.